Boa noite, turma. Meu nome é José James, eu sou aluno da Universidade Estadual do Ceará, do curso de Ciências Biológicas. E dentro da nossa atividade curricular complementar de Conhecendo e Explorando o Laboratório, na nossa Bioação 3, nós trouxemos aqui uma atividade bem simples para mostrar numa atividade, num evento de combustão, como o oxigênio se comporta, qual a importância dele em uma queima, né, quando está acontecendo uma queima. Lembrando que esse gás é um gás que hoje é vital não só para os seres humanos, mas para todos os organismos aeróbicos, né? Há bilhões de anos atrás, quando nosso planeta ainda era um local bem inóspito, né, para os organismos que começavam a surgir naquela época, esse gás ele começou a ser produzido, né, também assim, a partir do surgimento dos organismos fotossintetizantes, e aí com esses organismos, esse gás começou a ser produzido e começou a preencher a atmosfera terrestre, né? E com o passar dos anos, com o passar dos tempos, esse gás se tornou muito tóxico para os organismos anaeróbicos daquela época, ou seja, esse gás que hoje é vital para nós, há bilhões de anos atrás, ele provocou o primeiro evento de extinção em massa, né? Extinguiu praticamente todos os organismos anaeróbicos daquela época. Pois é, então, voltando ao nosso assunto, no efeito da combustão, nós sabemos que para que aconteça a queima, é necessário que se tenha 3 elementos. O comburente, que neste caso será o oxigênio, e o combustível, que pode ser qualquer tipo de material, pode ser um pedaço de papel, pode ser um pedaço de madeira, ou qualquer outro tipo de substância. E também uma fonte de calor, tá certo? Essa prática é simples, nós vamos mostrar que utilizaremos como combustível a vela. Nós acenderemos ela aqui, já vou acender logo aqui, deixaremos ela acesa e ela exposta ao ambiente aqui no meio onde o oxigênio aqui é constante. A gente pode observar que a chama continua queimando normalmente. Essa é uma prática simples, que pode ser não obrigatoriamente feita apenas em laboratório. Aqui a gente pode utilizar um copo, um prato fundo, a vela, como vocês viram, um isqueiro para fonte de calor e a água. A água, ao ser adicionada, ela vai funcionar como uma vedação, que quando o copo colocado em cima, vai impedir que o gás entre e com ele o oxigênio e alimente a vela. E aí nós veremos o que vai acontecer, tá certo? Em sendo feito em um laboratório, nós poderíamos utilizar uma placa de Petri, usar um becker também, que também serviriam para demonstrar. Então, como a gente está vendo aqui, a vela exposta ao meio com oxigênio agindo, ela queima normalmente. Nós vamos agora adicionar a água. Essa água ela vai atuar como fazendo a vedação, isolando a vela do meio externo, do acesso ao oxigênio, tá certo? Colocamos aqui a água um pouco. Agora, com cuidado, a gente coloca o copo sobre a vela. Pronto, a água vai isolar a vela está isolada do meio externo, ela continua queimando porque ao colocar o copo em cima ainda havia uma pequena quantidade de oxigênio, e agora percebemos que a vela apagou, exatamente porque a quantidade de gás que tinha dentro, que tinha oxigênio, esse oxigênio foi consumido, tá certo? Lembrando que, além de ser vital para a vida dos seres humanos, a gente percebe que esse gás também é muito importante para que a queima continue acontecendo. Nós vimos que anteriormente a vela estava queimando normalmente, nada fez com que ela apagasse, e ao provocar esse isolamento, com essa prática aqui que a gente acabou de fazer, a gente percebe que a chama se extinguiu, né? Se apagou. Então é uma atividade simples para a gente perceber a importância do oxigênio, né? Como a gente falou, é importante não só para os seres
aeróbicos, mas também para que aconteça a queima, a combustão. Que o fogo é um outro elemento que o ser humano também, ao conseguir dominá-lo, né, a partir do momento que ele conseguiu manipular, dominar o fogo, que também foi há muitos anos atrás, foi muito útil, né? A vida do ser humano evoluiu bem mais. E se hoje a gente não consegue viver sem oxigênio, sem o fogo também a vida se tornaria muito difícil. Tá certo? Prática simples, tá aí a atuação do oxigênio na combustão, na presença dele a queima ocorre normalmente, e na falta dele percebemos que a queima não é possível. Tá certo? Valeu! Obrigado, turma. Até mais.